Então vamos começar pela preparação de pele. Hoje eu vou usar junto com vocês esse novo primer da Dylos, né, que é o Blur. Esse daí é o feminino, eles fizeram duas versões. Esse daí ele deixa a pele assim bem bonita, assim, disfarça os poros, mas eu vou fazer uma resenha em breve pra vocês. E aí agora eu vou vir em seguida com essa base, que é a Studio Fix Fluid da MAC. A minha cor é a NC35. Eu gosto muito dessa base porque ela tem uma cobertura muito boa e ela deixa a pele bem sequinha e com aspecto assim meio natural, depende da quantidade que você aplica, tá? Eu apliquei assim uma quantidade um pouquinho menor hoje, porque eu não quero uma pele tão pesada, tá? E aí eu espalho com o pincel e depois eu venho dando um acabamento com a esponjinha. Essa esponjinha aí é da China, tá, gente? Já tem vídeo aqui no canal mostrando as comprinhas da China e lá tem o link dela. Agora eu vou vir com esse corretivo da Natura, esse daí é a Bege Claro 02, ele tem um tom assim um pouquinho mais rosado, tá, gente? Então assim, eu venho aplicando ele primeiro pra poder dar aquela uniformizada nas olheiras, né, deixar ela um pouquinho mais camuflada. E eu venho aplicando ele dessa forma e por cima eu venho com esse corretivo da Dylos, que é a cor bege claro, que ele é bem mais clarinho, mas ele é mais amarelado. Então eu gosto de fazer essa misturinha porque deixa essa área bem iluminada e dá uma camuflada bem bacana nas olheiras. E eu gosto, como sempre, de dar o acabamento na esponjinha. Eu tô super viciada nessas esponjinhas, eu acho que o acabamento da pele fica muito, muito mais bonito e bem mais natural do que quando você aplica somente com pincel, tá? Mas é claro, isso daí vai de gosto. Agora eu venho com a própria esponjinha aplicando esse pó mais clarinho nas regiões que eu apliquei o corretivo. Esse é da Vult na cor 01. E aí eu gosto de vir com ele selando somente nessas áreas que eu apliquei o corretivo mais claro. Eu acho que o acabamento em fotos fica maravilhoso. Desde quando eu comecei a usar essa técnica de camuflar com esse pó da Vult, eu amei o resultado. E aí em seguida eu venho com esse aí que é a cor 03 também da Vult, para poder selar toda a pele. Mesmo que a base seja sequinha, eu gosto de vir com o pó por cima. Claro que isso daí é opcional. E aí eu venho com esse pincel mais fofinho, espalhando ele por todo o rosto. Agora com esse pó bronzer da Bourjois, já tem muito tempo que eu tenho ele, gente. Ele é muito bonito. Eu gosto de vir dando uma leve contornada, mas a intenção mesmo é só dar um leve bronze na pele, usando ele meio que como um blush nas regiões do contorno, tá, gente? Não é pra deixar nada muito artificial, não, mas vocês podem ver que a diferença que faz de um lado que tá com e o outro que tá sem, né? O rosto dá uma afinada bem bacana. Aí agora eu venho em seguida com esse pó que é o Hoola da Benefit, que ele é um pó já mais pra contorno mesmo. Então eu aplico somente nessa região pra deixar o rosto ainda mais fininho, tá? Mas é claro que isso daí é opcional, tá, gente? Não precisa fazer todos os passos. Faz de acordo com o que você prefere, que você se sente melhor. Agora eu vou vir com esse blush da Fenza. Eu não me recordo agora exatamente o número da cor, gente, mas eu vou deixar a lista de todos os produtos lá no blog. Ele é muito bonito porque ele dá uma leve coradinha no rosto, mas nada muito forte. E ele tem uns leves brilhinhos, então já dá aquela iluminada de leve na pele também. Eu gosto muito dos produtos da Fenza. Agora com esse pó iluminador da Dylos, esse daí é na cor 02, que é a minha preferida, que ele tem um tonzinho mais dourado. Eu venho com esse pincel vassourinha e aplico nessas regiões, que é onde eu gosto que o iluminado fique um pouco mais intenso. Olha só a diferença. E aí eu venho aplicando o iluminador por todas essas áreas. O iluminador também é algo opcional, se você não tem um hábito, não gosta desse efeito, é só você também não aplicar. Agora, é claro, as sobrancelhas que eu não poderia deixar de corrigir, porque as minhas são uó. Tem vídeo no canal já ensinando. E agora eu tô mostrando pra vocês a minha paleta queridinha do momento, que é a Chocolate Bombom da Too Faced. Eu venho com um pincel fofinho, com esse tom de marrom mais rosadinho, mais clarinho, pra gente fazer uma base pro nosso esfumado. Ela vai ser uma sombra de transição. Então eu vou aplicar ela somente acima do côncavo, que é a parte do ossinho, e vou esfumando ela com a mão bem leve, levando em direção às sobrancelhas, tá? Sem deixar nada marcado. Agora com essa sombra mais café com leite, todas as sombras que eu estou usando são opacas, tá? Eu venho aplicando ela abaixo do côncavo para poder dar uma esfumadinha a mais naquela sombra de transição, dar uma escurecidinha, uma marcada a mais no côncavo. E aí eu venho aplicando com esse pincel aplicador de sombras mais fofinhos, que ela também vai ser uma base de transição para a cor principal, tá, gente? Então é ideal que você aplique com um pincel mais fofinho para poder não deixar nenhuma divisão entre as cores, tá? Deixar bem esfumadinho, como vocês estão vendo aí. Agora a sombra principal eu vou aplicar com esse pincel também, que ele não é tão denso, ele é mais fofinho.
E essa sombra é um marrom mais vermelhado, sabe? Um marrom mais quente. Mas se você não gosta desse tom, você pode aplicar qualquer outro tom que você tenha na sua casa. Os produtos, gente, podem ser qualquer um que vocês tenham aí, tá? Tire a ideia da maquiagem e use o que vocês têm aí. E eu venho aplicando ela por toda a pálpebra móvel, deixando ela bem intensa. Então eu não vou espalhando, eu vou dando batidinhas. E eu volto com aquele pincel de esfumar para não deixar nada marcado. Agora com esse lápis preto da Toque de Natureza, o ideal é que vocês usem um lápis, né, que seja bem macio e fácil de esfumar, porque a gente vai aplicar ele como se fosse um delineado, então não precisa ser retinho, pode aplicar aí somente uma linha reta rente aos cílios superiores, tá? E aí vocês fazem aí dessa forma como eu estou mostrando, gente, sem muita definição, apenas um tracinho, porque a gente vai vir esfumando esse lápis, a gente vai criar um delineado esfumado, só para dar um pouquinho mais de sombreado aos cílios e deixar ele mais volumoso, dar uma dramatizada de leve na maquiagem. E aí eu venho com um pincel bem pequenininho de precisão, mas ele é fofinho. Então eu venho com aquela sombra marrom mais quente e venho aplicando ela por cima do lápis, esfumando ele, tá? Para deixar ele assim um pouco mais suave. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se vocês não tiverem um pincelzinho de esfumar, esse menorzinho que eu mostrei, vocês podem utilizar também um cotonete, tá? Só tome cuidado para não deixar marcado e vai com a mão bem levezinha. E esse ficou o resultado da maquiagem. Praticamente já tá pronta, gente. Agora eu venho com um lápis também aplicando ele rente aos cílios inferiores. Eu não vou aplicar na linha d'água, mas isso é opcional. Se você preferir, você pode aplicar. Mas dessa forma, principalmente para quem usa óculos, eu acho que destaca ainda mais o olho. Porque a gente vai esfumar ele com aquela mesma sombra marrom mais quente. E também bem de leve com o preto na parte superior. Só para dar uma dramatizada mais na maquiagem. Então pegue um pincelzinho fofinho, um pouco menor. E vem esfumando somente nas bordinhas do canto externo, tá, gente? Eu fiz essa etapa somente para deixar mais dramático, se você não quiser, não precisa. E agora com uma sombra iluminadora, é a única iluminadora que eu vou usar. Eu vou aplicar ela rente às sobrancelhas e no cantinho interno. Dessa forma, gente, essas técnicas que eu usei na maquiagem de hoje destaca ainda mais quando você tá usando óculos, tá? Então agora eu venho com a máscara de cílios, eu vou aplicar bastante nos cílios superiores e inferiores. Eu vou aplicar cílios postiços, tá, gente? Porque principalmente para vídeos e fotos dá um efeito mais bacana, mas se você usa óculos e sente um incômodo ao usar os cílios postiços, é só você não usar, tá? Capriche na máscara de cílios. Agora eu vou dar o toque final com esse lápis bege da Candice Berenice na linha d'água. Isso vai deixar o olhar ainda mais aberto e mais marcante, mas se você preferir, como eu disse, aplique o lápis preto, marrom, como você já tem o hábito aí, tá?